Bom, sobre os abusos que muita gente comete aí com o coração, nós vamos conversar agora com o psiquiatra e homeopata Aloysio Andrade. Doutor Aloysio, nós vamos começar falando sobre, primeiro, essas doenças do coração. Ali, a dona Zilma mudou de vida porque ela corria um risco de vida, né? O coração, realmente, a gente tem que cuidar muito bem dele. Isabela, dentro da teoria antiga de que há males que vêm para bem, né? Às vezes um aperto que a pessoa passa faz com que ela tenha uma atitude diferente, né? Diante do seu corpo, diante dos seus hábitos, né? O coração pode ser visto, Isabela, de duas maneiras, como uma bomba, como um sistema mecânico, né, que propulsiona o sangue, que bombeia o sangue pelo organismo, mas ele tem também a capacidade, ou seja, a habilidade de ser o órgão-sede das emoções, dos sentimentos. Então, tudo o que acontece conosco, seja por questões externas ou por questões do próprio organismo, o coração vai refletir isso, vai ser um reflexo do conjunto de coisas. Portanto, ele é mecanicamente uma bomba, mas do ponto de vista sutil, ele tem essa função do sentir, a questão da emoção. Quer dizer, e não apenas, entre aspas, apenas, claro, o cigarro, o fumo, o álcool, as drogas, o estresse diário, esses fatores, não só eles podem prejudicar o coração, também os sentimentos podem prejudicar o coração? Isso, são duas formas de você atrapalhar o funcionamento dele. Uma forma que é essa forma física, concreta, né, do sedentarismo, a pessoa que não pratica nenhuma atividade física, que come mal, que come muita gordura. E tem também a parte emocional, por exemplo, a raiva, a questão da cólera, né, a pessoa que é muito explosiva, que não consegue harmonizar esse seu sentimento de mal-estar, ela como que bombardeia o coração também. Então tem os processos físicos que prejudicam e os processos emocionais também. Os sentimentos confusos sempre trazem para o coração ou uma taquicardia, ou uma falta no ritmo, né? Quer dizer, a gente poderia dizer que uma pessoa mais sensível, que sofre mais, que se angustia mais, que até guarda mais raiva, ela pode ter mais problemas de coração, com certeza? Nesse caso aí, o guardar a raiva vai estar prejudicando mais o fígado, o sistema hépato, o guardar. A coisa da explosão é onde a gente vai estar vendo, então, um prejuízo maior. A raiva do momento. A raiva do momento. A perda do momento, a angústia do momento. Intensa, né? Uma coisa que é além... Porque na medida que ele é um órgão-sede do sentir, ele tem que ter vamos chamar um padrão vibracional, ele tem que ter um tipo de funcionamento que seja capaz, Arthur, de manter um equilíbrio. A ideia da sístole, da diástole, né? Da expansão e do recolhimento, traz também para o coração o que a gente chama de um ritmo cósmico, ou seja, ele pulsa de uma maneira que está de acordo com o contexto externo e com o contexto interno da pessoa. E quais são os sentimentos, então, que atrapalhariam mais, que eu diria, além da raiva? A raiva é a principal, né? Um outro sentimento que também vai prejudicar o coração, isso daí é uma coisa que comumente acontece, são situações em que a pessoa se vê estressada por questões de temor do futuro, né? Então é muito comum a pessoa ter medo do que vai acontecer depois. Isso daí também sobrecarrega o coração demais. Então as fantasias negativas, né? As ideias que a gente chama de ideias mórbidas com relação ao futuro, são muito ruins para o coração. Agora, o que as pessoas podem fazer, então, para regular esses sentimentos, essas emoções, essas explosões, enfim? É difícil, né? É difícil, Arthur, porque a primeira coisa é o autoconhecimento, você identificar onde você tem problemas, ou seja, eu sou exagerado nisso ou sou exagerado naquilo. Então, fundamental esse primeiro momento. Segunda coisa, a respiração nos ajuda muito no ritmo cardíaco. O coração está muito ligado ao pulmão. Então, nesse caso, né, a pessoa respirar, inspirar profundamente, expirar longamente. Esse ritmo, a partir do pulmão, a partir da respiração, ajuda muito no processo cardíaco. E é óbvio, né? Os processos de terapia, os processos de desenvolvimento pessoal, meditação, também ajudam muito a pessoa que tem a tendência a ser exagerada nas suas reações a controlar mais. Não é que a pessoa vai ficar travada, contida em excesso. Ela não vai justamente exagerar na vivência das emoções. Ela vai encontrar aquele tão procurado ponto de equilíbrio, né, que as pessoas procuram. Exato, né, e que vai trazer, então, a paz de espírito, vai trazer uma tranquilidade para a alma da pessoa, para a parte emocional. A própria questão, né, a gente fala ânima em latim, que é animado ou entusiasmado, tem tudo a ver com a questão do coração e do ritmo. Agora, é sempre bom lembrar aquilo que o senhor sempre nos reforça aqui, além disso tudo, a velha boa alimentação, a parte física, né, que o senhor sempre reforça. Esse é básico, né, Arthur? A gente tem que realmente, assim, já que ele é uma bomba, já que ele funciona também como uma bomba mecânica, ele tem que ser estimulado de maneiras adequadas. E a gente pode dizer que talvez o grande segredo para o processo da harmonia do coração seja o amor, né? O amor a si mesmo, o amor ao próximo, o amor a Deus, isso faz o quê? Funciona como um tônico, como um bálsamo para o coração. Portanto, a questão do perdão também vai ajudar muito ao coração funcionar harmonicamente. Quer dizer, quem ama vai viver muito, é isso? Muito mais. Exatamente, com certeza. Daquelas... Mais feliz, né? Mais e mais feliz. Aquela senhora do final da reportagem é um bom sinal, né? Como ela recuperar a autoestima, termina inclusive dando uma gargalhada bem pro alto.
A pessoa pode aproveitar situações de dificuldade, Arthur, como um desafio para fazer o que a gente chama de uma mudança quântica, uma mudança de orbital, uma mudança de postura, de posicionamento, de atitude diante da vida. Então, nem tudo que é ruim é só ruim. Onde muitos se reencontram, né? Nos momentos ruins. E aí traz esse processo da humildade e da grande alegria que é a coerência, ou seja, saber que você precisa de fazer algo e fazer na prática, não só saber teoricamente, mas levar à prática. Ok, doutora Lúcia. Falou e disse. Falou e disse. Obrigada pelas dicas. Temos que segui-las. Isso,